Será que você precisa de uma camada de casos de uso ou de serviços? E aí galera, beleza? Nos últimos vídeos que eu gravei aqui para o canal, eu falei sobre a questão de você adaptar a arquitetura limpa para o seu contexto. É óbvio, né, pessoal? A ideia é que a gente de fato adapte as abordagens conforme o nosso contexto. Esse vídeo eu gravei um pouco antes das lives, né, que eu fiz, a live que eu fiz com o Guilherme Frois e a live que eu fiz com o Rafael Ring. O Guilherme Frois trabalha para o Google Cloud e o Rafael Ring trabalha para o Nubank. As lives foram espetaculares. Se você não viu, dá uma olhada. A gente falou sobre coisas muito legais, né? E no caso do Rafael Ring foi muito bom perceber uma empresa como o Nubank, uma empresa grande, utilizando esses princípios de arquitetura que tanto a gente fala aqui no canal, de arquitetura limpa, arquitetura hexagonal. A ideia é de fato você ter um core de regras de negócio e você jogar para a fronteira da sua aplicação as coisas mais de tecnologia, de mais baixo nível. De fato, a gente vê que isso é possível de ser feito. Então, eu fiquei muito contente com esse papo com o Rafael Ring e também sobre a questão de programação funcional. Então, se você curte programação funcional, se você quer saber mais sobre programação funcional, dá uma olhada aqui e assiste o vídeo. Foi espetacular. A gente falou também sobre Server Driven UI, falou sobre arquitetura hexagonal e sobre programação funcional. Foi espetacular. Dá uma olhada. Mas então, falando sobre o tópico do vídeo de hoje, eu queria falar sobre a questão de você precisar ou não de uma camada de casos de uso ou de serviços, como é colocada lá no Domain Driven Design. E aqui fica a mesma ideia, né, pessoal? Você não precisa ter uma camada de casos de uso, você não precisa de uma camada de serviço. Mas pode ser que seja conveniente você ter uma camada de casos de uso ou de serviço. Eu vou falar aqui para você 3 razões pelas quais seria interessante você ter uma camada de casos de uso, uma camada de serviço separada dos seus controladores. O primeiro motivo que eu acho bom você separar os seus controladores dos seus casos de uso, dos seus serviços, é de fato para você fazer a separação de interesse. Eu gosto que os módulos eles de fato implementem coisas focadas, que têm um interesse único. Então, não é muito bom que você tenha módulos que implementem diversos interesses. O código fica difícil de entender, você tem vários tipos de erro que podem acontecer que estão em níveis diferentes de abstração. Então, se há alguma complexidade, se há alguma regra de negócio, eu acho que é interessante você dividir o controlador do caso de uso. Porque, de fato, né, pessoal, qual é o interesse de um controlador? Especificamente aqui falando de um controlador web. Qual é o interesse principal de um controlador web? O interesse principal de um controlador web é, de fato, desempacotar uma request HTTP, fazer alguma operação, e nesse caso aqui a gente chamaria o serviço ou o caso de uso para realizar essa operação de alto nível do nosso sistema, e com base na resposta dessa operação, a gente constrói uma HTTP response, uma resposta HTTP conforme o que aconteceu no caso de uso ou no serviço. Então, se você implementa a regra de negócio no próprio controlador, para mim, você está implementando interesse demais para o controlador. O controlador ele tem que pegar a requisição, desempacotar, ele tem que verificar se essa requisição está bem formada e aí chama a operação e com base na resposta da operação, a gente pode, por exemplo, retornar um erro, né? Por exemplo, se o seu caso de uso lançou uma exceção, você retorna um 500. Se de fato a sua requisição ela está válida no sentido de ter todos os parâmetros, mas ela não está válida no sentido da regra de negócio em si, e de fato você pode aí retornar um 400. E se está faltando algum parâmetro, né, no body da requisição, por exemplo, você pode retornar também um 400. Então, no caso aqui da aplicação que a gente utiliza no livro Arquitetura Limpa na Prática, isso fica bem claro, né? Então, é uma aplicação de Notepad, tá? E o nosso controlador é esse aqui, né? Então, ele é um Web Controller e ele tem um método handle, certo? Que é para lidar com uma request,
certo? A gente tem como parâmetro aqui uma HTTP request e a gente retorna uma promise com uma HTTP response, tá? Então repara qual que é o interesse do meu controlador web. É de fato receber uma request, realizar alguma operação e retornar uma HTTP response, certo? Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então a gente tem um try-catch aqui, é um dos únicos try-catch que eu tenho na aplicação, que de fato eu coloco o try-catch só na borda da aplicação. Aí o que a gente faz? A gente pergunta aqui, no caso, eu estou verificando se tem parâmetros faltando nessa request. Tá? Então isso aqui é de fato interesse do controlador. E aqui eu verifico se tem algum parâmetro faltante. Se existe algum parâmetro faltando, eu retorno uma bad request, certo? Um 400, com o erro no body. Tá? E aí o que acontece? Eu executo a operação do caso de uso, tá certo? E aí, se essa operação falhar, se der alguma exceção, a gente dá um catch aqui no error e retorna um server error, tá? Retorna um 500. Eu gosto muito de testar isso aqui, né, pessoal? De testar que de fato o meu controlador ele se comporta da maneira correta quando um erro acontece dentro da operação que eu quero realizar. Eu gosto de fazer um teste para isso. Então, como que a gente faz um teste para isso, pessoal? De fato, se a gente olhar aqui nos nossos testes, e aí a gente tem então os testes dos controladores, né? Então, se eu olhar para esse teste aqui, por exemplo, então esse é o teste da criação de notas. Eu tenho um teste específico para quando acontece alguma exceção dentro do caso de uso ou do serviço de criação de notas, tá certo? Então, e como que eu faço isso? Eu crio um stub, tá, de use case. Esse stub de use case, ele é um stub que lança exceção. Então, tá vendo? Ele implementa a interface use case e simplesmente lança uma exceção. E aí eu consigo então injetar como caso de uso esse caso de uso aqui que lança exceção, que é um stub. E assim eu consigo testar o meu controlador se de fato acontecer uma exceção lá dentro, eu quero retornar um 500, tá certo? Então eu acho isso muito importante, a gente conseguir dividir as coisas, a gente conseguir testar as coisas separadamente e a gente de fato implementar somente um interesse, né? Que de fato os módulos tenham interesses mais focados. Então essa seria a primeira razão de você de fato ter os seus casos de uso ou serviços separados do seu controlador. A segunda razão pela qual eu acho interessante você dividir os seus casos de uso ou serviços dos seus controladores é que eu gosto de ter uma lista de operações de alto nível da minha aplicação, que não são controladores, que são de fato operações, certo? Que a minha aplicação realiza. O controlador pode chamar ela, mas eu posso usar ela por meio de outro tipo de driver, né? Então a gente tem um controlador, eu posso ter ali um CLI que chama esse mesmo caso de uso. Se de fato toda a regra de negócio está sendo feita no próprio controlador, eu não consigo fazer isso, porque eu só consigo executar a operação por meio do controlador. Claro, aí você vai falar para mim, mas de fato eu não faço eu não chamo o meu caso de uso de outro lugar que não do controlador. Tá certo, você pode não fazer isso, mas de fato as coisas vão estar misturadas ali. Você tem o tratamento de requisição HTTP, você tem o tratamento da resposta que você vai dar HTTP e você tem regra de negócio tudo no mesmo lugar. Então fica difícil testar, porque você não consegue desacoplar essas coisas. Você tem que testar o controlador em si, conversando com tudo, e você não consegue, por exemplo, testar situações complicadas como essas que eu mostrei para você quando a operação lança uma exceção. Então, de fato, eu gosto de ter um lugar aqui na minha aplicação que mostra todas as operações do meu sistema, né, que estão dentro aqui, por exemplo, no caso desse folder Use Cases. Então, eu tenho criação de nota, eu tenho carregamento de notas, eu tenho remoção de notas, eu tenho sign-in, sign-up, que são casos de uso, são operações de alto nível do meu sistema. Eu gosto que elas fiquem localizadas num lugar só. E não que essas regras de negócio, que essas operações realizem, fiquem espalhadas nos meus controladores. Então a segunda razão é essa, né? Aquela ideia de Screaming Architecture, a arquitetura
ela grita o seu propósito. A gente consegue, num lugar, ver quais são as operações de mais alto nível do meu sistema. Eu não tenho que ficar olhando dentro do meu controlador para saber o que meu sistema faz. E a terceira razão é também uma razão muito forte, é o fato de a gente conseguir testar as coisas separadamente. Eu quero testar o meu controlador separadamente do meu caso de uso. Eu quero testar o meu caso de uso desacoplado do meu controlador. No caso, hoje em dia eu tenho feito assim. Para as minhas regras de negócio de domínio, se é que eu tenho um domínio, nem sempre eu tenho um domínio, eu posso ter direto só a camada de caso de uso, eu gosto de ter teste de unidade, certo? Se esse caso de uso, se essa regra de negócio, ela depende de um repositório, eu gosto de usar um fake object no lugar do repositório para testar o caso de uso separadamente. E para isso eu uso testes de unidade. Para o controlador, eu também gosto de usar testes de unidade. Então ali também eu vou usar fake objects para o repositório e vou testar o meu controlador. Vou passar um HTTP request para o meu controlador com as informações no body, com os parâmetros lá. Vou verificar se ele consegue chamar a operação e vou verificar se o retorno é o retorno que eu estou esperando. Se ele tem o status code que eu quero, se ele tem no body as informações que eu estou esperando, sem ter que me comunicar com a internet, sem ter que me comunicar com o banco. E aí depois eu tenho os testes do endpoint em si. Quando eu testo o endpoint fazendo um post, por exemplo, diretamente na URL ou fazendo um GET, de fato, ali eu quero teste de integração, porque aí sim eu quero que todo o sistema esteja integrado, que de fato ele esteja usando o banco, né? Se eu estiver rodando localmente aqui, ele vai bater no banco local que eu vou criar para isso, ou eu posso criar um Docker também para poder fazer essa conversa com o banco. Mas de fato, quando eu testo o endpoint, eu gosto de teste de integração, porque aí eu quero as coisas todas configuradas para de fato verificar se o endpoint está funcionando. Então tem chamado esse tipo de teste de endpoint. E esses testes são de integração, porque aqui eu quero o banco, aqui eu quero os serviços externos que são chamados pelos meus casos de uso ou pelos meus controladores. De fato é um teste bem realístico, porque ali eu estou testando mesmo o endpoint. E repara, eu não tenho muitos desses testes, eu tenho alguns só. A maioria dos casos, dos edge cases, dos casos mais complexos, eu já testei lá em nível de caso de uso e já testei também em nível de controlador. Então não preciso fazer todos os testes de todos os casos que eu já fiz lá nos testes dos controladores nos endpoints. Eu só faço alguns testes. Eu posso fazer, por exemplo, para cada endpoint, fazer um teste só para ver se de fato aquele endpoint está funcionando bem. Então estão aí 3 razões pelas quais você pode querer ter uma camada de casos de uso, uma camada de serviço. Obviamente, né, pessoal, fica aqui o bom senso, você não precisa fazer assim, você pode fazer assim. E eu tenho gostado de fazer assim. Eu falo claramente, né, pessoal, quando eu comecei a estudar esse assunto de arquitetura limpa, eu tinha dificuldade para estruturar uma aplicação. E depois que eu estudei bem esse assunto, me parece uma maneira bem sensata de você dividir a sua aplicação para que você consiga ter os seus módulos testáveis com essa ideia de separação de interesse, para que cada tipo de módulo, de fato, implementem interesses que fazem sentido para aquele módulo. Mas é óbvio, né? Se você está utilizando um CRUD, se você quer usar o Spring, quer colocar um monte de anotação lá no seu controlador e realizar tudo ali, como diriam os americanos, more power to you. Siga em frente, né? Cada um tem a sua visão, cada um tem as suas preferências, né? O pessoal acho que também, às vezes, está acostumado com um tipo de tecnologia, com um tipo de framework, e não consegue pensar que tem pessoas que trabalham de maneira diferente. Eu acho legal a gente ter a mente aberta e conseguir perceber isso, que existem formas diferentes da gente desenvolver software. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.